Eu estou muito grato pelo convite de estar aqui hoje novamente em Palmas, a segunda vez esse ano, e para participar deste evento, né? Este evento que é uma comemoração, mas para chamar a atenção da sociedade como um todo, o que é a demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer é uma doença degenerativa, é uma doença mental, que tem acontecido no mundo numa proporção muito grande. Estima-se que no Brasil, a partir dos 65 anos, quase 10% da população já tem a chance de estar sendo encaminhada por esse processo degenerativo que pode levar a esse desconforto social, não só do indivíduo, como da família do indivíduo, como todos os circunstantes que se interrelacionam com aquele cidadão. A doença de Alzheimer é uma doença que desliga, né, a associação entre o indivíduo em si e o seu meio ambiente. Por quê? Ele começa por perda da principal relação emocional, que é a relação cognitiva. Ele perde a memória. E perde a memória por um sinnúmero de alterações biológicas dentro do seu próprio cérebro. Existem umas proteínas no organismo que são muito importantes para o organismo, mas quando elas se condensam, elas se agrupam, elas coagulam e elas se depositam entre as células do cérebro, elas podem promover alterações sérias, alterações do humor, alterações da cognição em si mesmo, que o principal elemento da cognição é a formação do conteúdo dentro deste continente das informações. Tudo que eu posso ter atenção, observar, eu posso gravar dentro de um chip especial, que é um conjunto de células do sistema nervoso central dentro do cérebro, que guarda naquela caixinha aquela informação. E quando eu preciso daquela informação, eu faço o processo inverso, faço a evocação e vem na minha imagem, tanto na imagem visual, na imagem auditiva, na imagem da fala, tudo que corresponde àquela coisa do meu interesse. Se eu não consigo fazer isso, eu perco a cognição, eu perco o interesse da relação entre o homem e o meio ambiente, e por conta disso eu me desoriento. E se eu me desoriento, eu não reconheço aonde eu estou, eu não reconheço as pessoas mais próximas, eu mudo o meu comportamento, eu começo a ter atitudes não recomendáveis pela sociedade, e por conta disso você fica, não só a família que precisa ser informada de que está acontecendo, como a sociedade que gira em torno de você, você fica uma questão à parte. Você fica discriminado, ninguém quer ter e nem manter aquela relação que tinha anterior com você. No passado as pessoas diziam, não, fulano está caduco. É porque não tinha a informação que tem hoje, que aquela caduquice, essa falta de orientação, se dava por conta de alterações patológicas que podem acontecer nas pessoas de idade tardia. Então nós vamos falar sobre esta demência, a demência de Alzheimer. Né? Alois Alzheimer foi um pesquisador alemão, era um patologista que fazia clínica também. Todas as vezes que ele tinha um paciente que tinha essas alterações comportamentais, quando esse paciente morria, ele fazia questão de fazer uma necrópsia para examinar o cérebro, e levava o cérebro ao microscópio e identificou essas alterações cerebrais com essa precipitação dessa proteína que fazia o enovelamento dos axônios, que são os braços da célula nervosa. E esse enovelamento faz com que haja a impossibilidade das respostas aos estímulos. Por exemplo, se eu toco aqui, eu estou sentindo o toque na minha pele. Só que eu estou sentindo numa área do meu cérebro
A imagem é feita com resposta imediata daquele sentimento. Eu toco aqui, através de uma rede de nervos, vai até o meu cérebro e diz, olha, estão tocando na tua pele, no teu braço, no teu antebraço. E aí o cérebro responde, dói, não dói, né? É só toque, tem calor, né? E o calor tem duas temperaturas, é o frio e o quente. Está quente, está frio. Então essas são respostas que no caso da doença de Alzheimer, você perde o contexto da resposta. Tem um estímulo e não tem resposta. Você não sabe se está sendo tocado, você não sabe se está sendo agredido na sua pele ou em outra região do seu corpo. Você se desorienta no meio, você não sabe aonde está exatamente neste momento. Você esquece os nomes das pessoas. Se alguém te instrumentalizou de alguma forma para te proteger, te alimentou, logo em seguida tu requeres alimentos, tu estás morrendo de fome porque tu não foste alimentado, porque tu esqueceste aquela informação recente. Isto é doença de Alzheimer. Muito bem. O senhor falou a respeito do diagnóstico, que o senso comum a respeito de achar que a pessoa está caduca atrapalhou muito há alguns anos, né, alguns dias atrás, o diagnóstico da doença de Alzheimer. E nos dias de hoje, esse diagnóstico ele é mais eficaz ou o senso comum continua atrapalhando? Há mais informação no dia de hoje, né? E as pessoas estão mais... Na sabedoria popular já há esse tipo de informação que a caduquice do passado é um distúrbio com desvio da saúde. Mas nem toda a população está informada e nem todo o sistema estrutural de oferta de benefícios do aparelho do Estado está preparado para receber esse tipo de paciente. Então, o que se vê é muita desinformação, inclusive na área da saúde, entre os enfermeiros, entre os médicos, entre as assistentes sociais, as fisioterapeutas, psicólogos, porque agora que está se organizando um sistema de atenção específica a esse segmento, né? E essa Associação Nacional que cuida do Alzheimer é um instrumento de multiplicar a informação na sociedade. Porque nós temos que ver que o envelhecimento é geométrico hoje, porque cada dia nasce menos gente e cada dia morre menos gente. Então, aquela pirâmide populacional deixou de ser uma pirâmide porque a base não está mais alargada e está crescendo o ápice da pirâmide, que é exatamente naquela fração de idade que vai de 30, 40, cada decênio. E está se acumulando muito acima de 70 anos. Então, como esta é um desvio da saúde que se acumula a partir da idade tardia, a partir dos 60, dos 65 anos, é nesse grupo que nós temos a maior concentração dessa demência. E por conta disto, a sociedade despertou. Então, a sociedade despertou no sentido de se organizar para se autoproteger com prevenção e para dar os cuidados necessários e indispensáveis para quem foi atingido por esse desvio. Nós falamos também a respeito da capacitação dos médicos, dos profissionais da saúde para lidar com o Alzheimer. No Brasil, como é que nós estamos servidos dessa preparação? Onde existem concentrações de capacitação, pesquisa dentro das universidades? Olha, eu lembrei uma coisa. Várias especialidades podem cuidar do doente com demência de Alzheimer. Né? Quem pode? Os clínicos gerais, né? Os geriatras, os neurologistas, os psiquiatras, mas não só eles. Qualquer pessoa na área médica que identificar pode fazer uma informação para a família como conduzir este processo. O grande problema é que, como há um crescendo na população de idosos, que eu já me referi anteriormente, nós dobramos a expectativa da vida nesses últimos 60 anos. Na metade do século passado, do século XX, que foi outro dia, nós não chegávamos a 40 anos de expectativa de vida.
nós dobramos o século XX. Em 2000 nós tínhamos já uma expectativa de vida de 70 anos. E nesses 12 anos do século XXI, a expectativa cresceu 7 anos. Então quem nasce hoje do sexo feminino já nasce com uma expectativa de viver 77 anos. Como a estrutura dessas alterações, com desvios fortes da saúde para o lado mental, está agregado neste segmento mais idoso, é aí que nós temos que ter um aparelho formador nas universidades voltadas para o segmento do envelhecimento. Infelizmente, poucas universidades têm a estrutura de formação de pessoas para cuidar da gerontologia, do envelhecimento como um todo. E da geriatria, que é uma fração da gerontologia, que são os desvios da saúde na idade tardia. Então, vejam bem, tem poucos centros no Brasil, mas existe já um processo organizacional dentro das universidades que cuida especificamente das questões do envelhecimento, as universidades da terceira idade. E aqui em Palmas vocês estão com um núcleo muito forte, né? Está coordenado por um jovem professor, o Luiz Neto, né? Em quem eu deposito muitas esperanças que ele possa fluir para o Brasil esses conhecimentos que ele está desenvolvendo neste núcleo dentro da Universidade de Palmas, que ele possa construir aqui no Centro-Oeste um centro de cuidados especiais com formação de recursos humanos específicos para essa área. Hoje nós temos atividades alusivas ao Dia do Alzheimer, né, em que o senhor vai estar palestrando. Qual é a importância dessa conscientização aberta à população, desse discurso aberto a respeito do Alzheimer, já que a gente já comentou a respeito da pobreza de informação a respeito? Olha, veja bem, o empoderamento da idade tardia, quer dizer, o poder que tem o indivíduo idoso é muito maior do que ele tem conhecimento. Então, vejam bem, hoje nós vamos discutir com vários técnicos na área, né? Na área que estimula a convivência da família com pessoas que passam pelos mesmos sacrifícios da convivência com esses distúrbios dentro da sua própria casa. E eu acho isso muito importante, porque os idosos têm um poder ilimitado, poder do conhecimento, poder do gerenciamento familiar e extrafamiliar. E quando ele perde a capacidade gerencial, se complica o núcleo familiar. Então, por isso, a sociedade toda tem que ter esse entendimento e estimular todos da sociedade a cuidar para manter a autoestima dessas pessoas, para manter os cuidados da saúde dessa pessoa, para evitar sacrifícios como é a violência que é intra e extradomiciliar, para que a sociedade deixe de discriminar as pessoas idosas, principalmente aquelas que têm desvios de saúde. Muito bem. Pode continuar. Eu queria fazer uma pergunta. O professor Dr. Euler, ele é uma das referências hoje no envelhecimento humano do país e conseguiu implantar dentro não só da cidade de Manaus, mas no estado do Amazonas, um trabalho que vai ficar perene por muitos e muitos anos. Hoje Manaus tem uma das infraestruturas de atendimento ao idoso muito focada e diferencial de melhoria de qualidade de vida. O que o senhor acredita que foi o grande trampolim, que foi a grande sensibilidade para o senhor conseguir? Porque a gente sabe que nós temos professores que se interessam dessa área, mas nós precisamos avançar nisso. Qual foi o grande argumento que o senhor utilizou para implantar esse trabalho em Manaus e no governo do Amazonas? Primeiro foi o convencimento das autoridades que pudessem interpretar políticas públicas voltadas para esse segmento. Em seguida, utilizar todo o meio de comunicação, o meio de comunicação falado, né, televisado, escrito, para mostrar que o envelhecimento é uma coisa que está posto, que cada vez mais se agrega na população e que todos devem ter conhecimento disso, porque todos querem envelhecer, porque quem não envelhece morre
precocemente. Então, nós fizemos maciçamente e continuamos a fazer a comunicação de toda essa estrutura do processo natural do envelhecimento e suas consequências. E isso tem convencido as pessoas, além das autoridades, de se juntarem nesta caminhada, né, pacífica e que vai instrumentalizar cada dia mais este apoio às pessoas de idade tardia. Bem, é isso. Mais uma vez, agradecer, e nós estamos à disposição aqui, que o Cerrado Tocantinense possa cada vez mais conversar com o homem da floresta, que o capim dourado desse estado possa também resplandecer no coração, e já tem resplandecido no coração, esse dourado do nosso capim no coração do homem da floresta. Nossa, muito obrigado. Em capim dourado, eu estive em abril na Espanha e em Portugal, numa relação bilateral que nós temos das duas universidades, tanto de León na Espanha e de Porto e Aveiro em Portugal, com a Universidade do Estado do Amazonas. E eu levei de presente para as esposas dos reitores coisas feitas com capim dourado aqui em Palmas, que eu comprei no aeroporto.